isso aí, galera. Vamos dar início então nesse vídeo, partindo para mais um módulo, o terceiro módulo do nosso curso de desenho digital. E vamos estar falando sobre perspectiva. Tá apresentando aqui para vocês, né, mostrando, né, fazendo algumas observações, né, algumas análises referentes às perspectivas que a gente conhece, ou estamos para conhecer, né, sendo elas a de 1, de 2 e de 3 pontos. Eu gostaria, né, de estar fazendo algumas observações, né, bem interessantes, que foram ajudando, né, a estar entendendo melhor como funciona cada perspectiva e me ajudando também a estar aplicando isso às minhas ilustrações. Confesso que com o tempo eu não gostava tanto de estar estudando perspectiva, mas aos pouquinhos, né, eu fui percebendo, né, a importância que isso tem sendo aplicado, né, nos nossos trabalhos, né? Essa ideia, né, de um objeto, né, de um personagem está fazendo parte de uma atmosfera, né? Essa sensação tridimensional que a gente busca em cada detalhezinho do nosso desenho dá um tchan. Então é importante sim a gente estar estudando perspectiva. E vou estar fazendo algumas observações aqui com vocês agora. A gente tem uma perspectiva que é de um ponto apenas, mas mesmo sendo de um ponto, a gente consegue ver os objetos de frente, de lado, vistos de cima ou vistos de baixo, né? Só a perspectiva de um ponto já nos dá toda essa possibilidade. Isso é bem legal. Além disso, né, uma coisa que tem de diferente entre cada uma das perspectivas. A de um ponto, geralmente você sempre vê a face, né, o primeiro plano do objeto digamos assim, normal, talvez. Por exemplo, aqui, ó, esse cubo aqui de cima, a gente repara que o primeiro plano dele é um quadrado, normal, um simples quadrado. Assim como esse daqui, a gente percebe que o primeiro plano dele é um retângulo. Aonde que eu quero chegar, né? O primeiro plano de cada face dessa daqui é um quadrado ou um retângulo sem nenhuma perspectiva. Simplesmente uma forma geométrica base bem comum, né? Agora, as laterais, que quero dizer, as laterais, né, desse objeto, aí sim elas acompanham, né, as linhas guias, né, e vão em direção a um ponto de fuga. E assim a gente consegue ter um objeto tridimensional. A mesma coisa com o daqui, ó. As laterais, sim, elas acompanham as linhas guias e vão em direção ao ponto de fuga, dando essa sensação tridimensional para os nossos cubos, né? Tem essa visão aqui super bacana de todos esses quadrados aqui estarem voando aqui em perspectiva. Então, bem interessante, né? Na perspectiva de um ponto, o primeiro plano ele não tem tanta distorção, né? Agora, as laterais, sim, elas acompanham as linhas guias e vão em direção ao ponto de fuga. Bacana? Partindo agora para de 2 pontos, além de ter 1 e 2 pontos, na maioria dos casos a gente está sempre vendo um objeto de quina. Como assim? Você vê a quina do objeto. Lembra que na perspectiva de um ponto você via a face do objeto, o primeiro plano, né, do objeto normal, né? Um quadrado, e somente as laterais elas indo em direção ao ponto de fuga. Já a perspectiva de 2 pontos, você vê sempre o objeto de quina, né? Você vê se ali a quina, né, do objeto. E ambos os lados, diferente da de um ponto que só um lado acompanha as linhas guias, na de 2 pontos, como temos 2 pontos, um lado vai em direção a um ponto, seguindo as linhas guias e indo em direção ao ponto de fuga. E o outro lado vai em direção ao segundo ponto. E assim a gente tem essa ideia de uma perspectiva de 2 pontos. Já a perspectiva de 3 pontos, além de, sim, a gente tem 1, 2 e 3 pontos, uma observação interessante que o terceiro ponto, nesse caso, ele fica fora da linha do horizonte, diferente do primeiro e do segundo, né? Ele está ali, sozinho ali na dele, mas ele tem a sua importância, porque na perspectiva de 3 pontos,
além de você ver aqui os objetos de quina e ambos os lados aqui, ó, um vai em direção ao primeiro ponto, o outro lado vai em direção ao segundo ponto. Agora a gente começa a ter um foco também nessas linhas aqui, ó, nessas bases aqui, ó, do nosso objeto. Qual é a importância dela? Diferente da de um ponto, que a gente tinha um quadrado. E ambos aqui, ó, essas quinas aqui, elas são retinhas, normal, para poder permanecer uma forma de um quadrado perfeitinho. E só as laterais, né, que iam em direção às linhas guias, dando a ideia de tridimensional, e a de dois pontos, onde a gente via o objeto de quina. E ambos as laterais, né, iam em direção às linhas guias de ambos os lados. Essas partes aqui, né, os cantos, né, do nosso objeto, eles continuam em pezinhos, certinhos, sem nenhuma distorção. Agora, na de 3 pontos, essas quinas aqui, né, elas se distorcem, né, elas inclinam, porque essas sim vão em direção ao terceiro ponto. E isso dando uma distorção interessante, deixando o nosso objeto mais dinâmico, dando mais ainda fortalecendo essa sensação de que você está vendo um objeto ali de baixo, que é aqui nesse caso algum tipo de arranha-céu, né? E a perspectiva de 3 pontos é muito utilizado para isso, não só para a gente ter uma visão, né, bem forte, né, de baixo para cima ou de cima para baixo, né? A gente podendo também ter uma visão panorâmica, né, bem interessante, bem chamativa nos desenhos que a gente faz. Então, a perspectiva aqui é de 3 pontos, você vê um objeto de quina, um lado do objeto vai em direção ao primeiro ponto, o outro lado vai em direção ao segundo ponto, vê que eles inclinam um pouquinho, acompanhando as linhas guias e indo de encontro ao ponto de fuga, mas também aqui, ó, a quina do objeto vai em direção ao terceiro plano, o terceiro ponto, e as outras quinas aqui, né, também vão indo de encontro ao terceiro ponto. Assim todo mundo tem um pontinho para seguir. E isso dá essa ideia da perspectiva de 3 pontos. Legal, né? E essas, né, são algumas observações, né, bem objetivas que me ajudaram a entender melhor como funciona cada perspectiva. Claro que ainda há muito para a gente poder entender e compreender sobre cada uma delas, mas com isso já dá para a gente estar construindo alguns desenhos e umas ilustrações bem legais. E lembrando, né, que desde o começo do curso a gente está lidando em cima de fundamentos, a gente está pegando perspectiva agora, mas lembrando dos fundamentos e de como a gente pensa cada personagem, cada objeto a partir de formas geométricas. Entendendo isso, a gente pode estar facilmente posicionando essas formas em vários ângulos em posições diferentes. Lembre, né? Saindo do conhecido para o desconhecido. E pensando nisso, para a gente estar aplicando os nossos estudos agora de perspectiva, e talvez seja um pouco cedo para bater o martelo, mas eu separei aqui algumas referências bem bacanas. A gente poder estar aplicando, né, os estudos, né, essas análises que a gente fez aí em cima de cada perspectiva, sendo de 1, de 2 e de 3 pontos. Então, temos aqui algumas referências e eu vou estar aqui selecionando alguma delas e aplicando o estudo da perspectiva aqui com vocês. Vamos lá? Então, coloquei aqui o nosso radinho aqui no cantinho. Vamos começar então aqui a fazer os estudos aqui, né, entendendo a perspectiva dele. Bem, com o tempo, a gente observando e desenhando bastante objetos assim em perspectiva, a gente consegue até executar eles de um jeito mais objetivo, né? Eu sempre começo ali, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pela quina, resolvi aqui um lado, claro, treinando, né, a percepção, para você notar, né, se não está fazendo muito alto ou muito comprido certa parte, né, do objeto. Analisar bem as proporções das partes é importante. Mas ó, só com esses dois shapes aqui, a gente já tem a construção do radinho. E vou aqui com calma, finalizando ele aqui. E uma outra ponto também interessante,
que eu gostaria de estar falando para vocês aqui antes de a gente concluir aqui o sketch aqui do nosso radinho. Beleza, eu fiz esse radinho primeiro, eu aqui fiz esse radinho aqui de uma maneira aqui bem objetiva, né? Pelo menos a base dele, a construção dele. Vocês também podem estar fazendo desse certo modo aqui, né? Se permitindo. Qual seria, né? Se permitindo fazer a linha do horizonte, posicionando aqui o ponto de fuga, essa linha do horizonte, e traçando as linhas guias. Eu recomendo traçar poucas, né? Realmente só o necessário que você vai precisar para resolver o radinho. Tracei aqui as linhas guias do primeiro ponto de fuga. Eu posso fazer a quina aqui, pensando que aqui eu posso me orientar por essas linhas. Descer aqui, né? Para fazer aqui já encontrar um lado. Esse ladinho aqui, ó, esse pedaço do nosso radinho. E tendo já esse lado aqui, eu posso me orientar aqui, ó, e ir em direção ao próximo ponto de fuga. Já buscando a linha, aqui a linha guia. E aí a gente só confirma que o nosso radinho ele está numa perspectiva de 2 pontos. E aí eu posso fechar aqui e me orientando aqui pela linha guia e também orientando aqui pela linha guia, e ver que eu só vou colocando só o necessário, né? Justamente para poder não ficar muito poluído a leitura aqui da construção da perspectiva do nosso objeto. Bacana também, né? Eu sei que de início, vou colocar aqui nossa perspectiva aqui no cantinho. É bem complicado resolver até um simples cubo, né, em perspectiva. Eu quebrava muita cabeça para poder estar resolvendo um cubo. Por exemplo, fazia aqui, ó, a caixinha, e aí quando eu queria pensar a lateral, né, desse cubo, aí eu puxava até as linhas assim, né? Puxava uma linha assim, puxava uma linha assim mais ou menos, puxava uma outra para cá, é o que geralmente acontece. E aí quando ia fechando assim um cubo, aí eu, pera, alguma coisa está de errado aqui. E o que que acontece, né? Um outro ponto aqui que pode ajudar a orientar vocês a estar posicionando bem as linhas e não estar cometendo erros talvez como esse daqui. O que que acontece? Vamos lá. Depois que você faz, né, um lado da face, por exemplo, num cubo, se esse aqui a gente está vendo aqui o primeiro plano quadradinho direitinho, então logo já vai ser uma perspectiva de um ponto. Então a gente tem aqui as linhas laterais aqui, que elas vão em direção ao ponto de fuga. Você fez uma linha, ela está indo em direção a um pontinho de fuga aqui. Digamos que o nosso pontinho de fuga está aqui, imaginário. E tem um pedacinho aqui da linha do horizonte, ali de bobeira. Então, ó, se uma linha está indo em direção a esse ponto de fuga, a outra aqui, ó, dessa lateral aqui, vai estar tendo praticamente a mesma inclinação da primeira linha que você fez. Onde que eu quero chegar? Ó? Todo esse lado aqui, ó, do nosso cubo, as linhas aqui, ó, vão estar na mesma direção, ó, com a mesma inclinação. Vendo? Está inclinadinho num certo ângulo. Se você reparar, essa aqui está muito parecida com essa e a mesma coisa com essa terceira aqui. E se eu quiser juntar, ó, fechar essa área aqui, ó, é só a gente reparar nesse lado aqui. Ó. Se reparar, ó, tá com uma certa inclinação. Esse aqui está com a mesma inclinação, então aqui a gente vai fechar da mesma maneira. A mesma coisa, essa daqui. Ó. Se a gente reparar, ó, esse primeiro está em pezinho, esse daqui também está em pezinho, logo esse daqui também está em pezinho. E quando a gente para observar, ó, todas as linhas aqui, né, das laterais estão indo em direção ao ponto de fuga. Interessante, né? Fica a dica para poder ajudar vocês a estar reproduzindo os cubos, né, as caixas aí da melhor forma possível. Seguindo aqui, né, com calma, né, uma vez que a gente já tenha feito a forma base aqui do nosso pequeno rádio, da nossa referência, a gente identificou aqui que é uma caixa, né, e estando numa perspectiva de 2 pontos. Agora só nos resta aqui analisar com calma
os detalhes do nosso rádio e do nosso cubo e posicionando aqui aos pouquinhos os elementos aqui que vai fazer com que essa caixa aqui inicial que a gente construiu vai ficando cada vez mais próximo com a nossa referência. Trabalhando aqui os cantos aqui do rádio. E eu sugiro que não precisa se preocupar em fazer uma linhazinha perfeita de início. Você pode ir rabiscando aos pouquinhos e realmente ir curtindo o processo. Trabalhando aqui as bordinhas, né, que o radinho ele tem umas bordinhas aqui um pouquinho mais arredondadas, não são quinadas como a caixa inicial que a gente blocou. E seguindo, né, com calma, realmente curtindo o estudo. Aos poucos, né, a nossa caixa na perspectiva vai ficando cada vez mais parecida com a nossa referência. Realmente o mais difícil é a gente executar a forma base, deixando ela na proporção ali adequada, né, o mais próximo possível da referência. Mas uma vez que você fez o bruto dele ali bem estabelecido, com calma e aos pouquinhos você vai conseguindo deixar ele o mais próximo da referência. Então aqui a gente já pode deixar nosso radinho aqui na perspectiva de 2 pontos já como finalizado, né? Botar ele aqui no cantinho, talvez aqui embaixo, organizando aqui direitinho. E que tal a gente iniciar aqui agora, né, o que seria esse rádio numa perspectiva de 3 pontos agora, né? Iniciar aqui, né, de uma maneira bem objetiva. Começando aqui pela quina, trabalhando aqui, né, o que seria as laterais aqui, né, em direção a um ponto, a outra aqui em direção ao segundo ponto. E como eu tinha comentado com vocês, né, na perspectiva de 3 pontos, as bordas, né, as quinas, elas são levemente inclinadas, né, em alguns casos, que essas sim, né, que vão em direção ao terceiro ponto de fuga, né? Fazer uma aqui, um pouquinho inclinada, colocar outra aqui também, um pouquinho levemente inclinada. Isso que vai dar uma distorçãozinha, dando essa sensação de uma perspectiva de 3 pontos. Trabalhar aqui a parte de baixo, acompanhando ali a mesma inclinação ali das outras linhas ali que estão do lado. Se a gente observar aqui, ó, as linhas aqui de um lado vão em direção a um ponto, aqui do outro lado aqui vão em direção ao segundo ponto, e essas daqui que estão inclinadinhas vão em direção aqui ao terceiro ponto, deixando o nosso objeto aqui, dessa vez a nossa referência, uma perspectiva de 3 pontos. E que não dá nem para a gente enxergar os pontos, né? Eu teria que aumentar aqui a folha, né, a canvas, para a gente poder conseguir estar analisando. É até por esses motivos que hoje em dia eu não costumo fazer, né, a linha do horizonte de pontos de fuga inicialmente para fazer um desenho.
eu vou rabiscando, né, me permitindo ir explorando, né, deixando o meu personagem o mais próximo possível da perspectiva desejada, né, que eu busco. E aí se eu sinto que tem alguma coisa ali um pouquinho estranha, fora do lugar, aí sim eu me permito ir fazendo umas linhas e vim continuando fazendo um sketch, né, processo com calma, e ir posicionando melhor os elementos ali na ilustração. E o que a gente pode estar fazendo aqui, uma vez que a gente já tenha resolvido aqui, né, a forma base do nosso rádio, o bruto dele, agora a gente só fazer como a gente fez com a perspectiva de 2 pontos, e trabalhando ali os detalhes com calma, e vim deixando aqui a nossa caixa aqui o mais próximo possível da nossa referência. Um detalhe, né, como essa daqui agora está numa perspectiva diferente, algumas coisas aqui vai ser muito na interpretação, né? Como por exemplo aqui a parte de baixo do nosso cubo, que a gente do rádio, né? Que a gente não sabe como é que funciona aqui a parte de baixo, mas aí a gente faz um detalhezinho ali ou outro, bem na interpretação mesmo. As coisas funcionando aqui mais ou menos o que seria o pezinho do rádio. E aqui para posicionar o outro, já dá para ter uma base aqui onde eu poderia estar posicionando aqui um outro pezinho. Eu nem vejo o pé ali na referência, né? Mas digamos que ele seja assim, né? E para ficar bem alinhadinho é só se preocupar com essa linhazinha aqui, ó, vendo? Que ela já vai dar o alinhamento certinho para a gente poder estar posicionando os pezinhos aqui do radinho aqui da melhor forma possível. E a mesma coisa aqui do outro lado. Trabalhando aqui com calma, usando a linha aqui como base, posicionando o pé, e ver, né, que aos poucos nossa ilustração está cada vez mais próxima do resultado final. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo agora e finalizando, né, o objeto, identificando a perspectiva inicial dele e trabalhando ele numa outra perspectiva diferente, isso já se torna um bom estudo, né? Mais uma vez, é um estudo aqui aplicando a perspectiva, aplicando fundamentos, onde a gente está estudando e interpretando, né, a nossa referência, não simplesmente copiando, mas buscando entender a construção dela. Recomendo muito que vocês façam as outras referências que vão estar disponibilizadas no sistema. Tenta identificar a perspectiva inicial da referência e colocar essa mesma referência numa perspectiva diferente. Então o nosso radinho aqui na perspectiva de 3 pontos praticamente finalizado. Vamos posicionar aqui então o que seria, né, a de 1 ponto, né? A gente faz o cubinho, né? O primeiro plano aqui, faça um quadrado comum. Deixar esse bruto aqui assim, mas aí é só fazer como a gente fez na de 2 e na de 3 pontos. Essa daqui sendo a de 1 ponto. Essa daqui sendo a de 2 pontos. E aqui em cima sendo a de 3 pontos. E a gente pode estar fechando por aqui. É isso aí, galerinha. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!